Vamos para a segunda parte, eu escutei sim. É isso aí, vamos embora. Eu separei esse vídeo em duas partes, porque nessa segunda parte a gente vai trabalhar com funções um pouco diferentes daquelas que a gente viu no primeiro. Por quê? Porque no primeiro vídeo a gente trabalhou com funções mais básicas. Essa daqui ela já tem um estilo de resolução que requer mais detalhes, né? Então vamos para a primeira aqui, ó. Nessa letra I eu tenho uma fração. E diferentemente das que a gente já tinha visto nesse estilo assim de fração, a gente observava o quê? Observava que normalmente o numerador era um valor fixo, né? E quem era em função de x, no geral, era o denominador, né? Ou poderia acontecer, como a gente viu naquela aula de tirar dúvidas, que o denominador era um valor fixo, né? E o meu numerador era o que variava, né? Agora, nessa questão, eu tenho tanto numerador como denominador como sendo em função de x. Então, isso que é que eu vou pensar? Vamos lá, vamos se concentrar e pensar. Por isso que eu coloquei de vermelho para vocês pensarem. Tipo, atenção. Tipo, pare e pense, né? Vê, nesse daqui, o que eu vou fazer? Tem que pensar o seguinte, que pode acontecer o seguinte, do meu numerador tem um domínio dele e o denominador tem um domínio dele. Certo? Só que o que é que eu preciso? Eu preciso encontrar faixas de valores de x que sejam domínio para os dois ao mesmo tempo. Porque quando eu for escolher um valor de x para substituir na função, eu vou substituir na função toda. Ou seja, a função toda é formada pelo numerador e pelo denominador. Então, esse x tem que ser possível para os dois ao mesmo tempo. Certo? Então, por isso que eu preciso encontrar um domínio compatível, comum, aos dois ao mesmo tempo. Ai, professora, ficou confuso. Vamos para a prática para a gente ver como é que vai ser? Então, diante do que eu falei agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro encontrar quem é o domínio do meu numerador, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai encontrar quem é o domínio do meu denominador. Vamos lá. Tá? A gente vai encontrar quem é o domínio do meu denominador. Tá? Então, vê. Vou pegar aqui, vou colocar uma função aqui. Vou colocar a função aqui. Vou focar só no meu numerador, como eu estava dizendo a vocês. Vamos lá. Vou focar só no meu numerador, que é x mais 2. Só que x mais 2, gente, vamos prestar atenção nele. Tem alguma restrição para mim colocar o valor de x aqui? Não, né? Qualquer valor de x que eu colocar, eu vou ter um resultado. Qualquer valor de x que eu colocar aqui, eu vou juntar com 2 e eu vou ter um resultado, independente. Ah, então quer dizer que o domínio do meu numerador, eu vou colocar um nzinho pra gente sinalizar que é o numerador, tá? Ele vai ser, no caso, como a gente já viu, quando não tem nenhuma restrição, ele vai ser todos os reais. Pronto. Ok. Agora vamos focar no nosso denominador. Ó, meu denominador é uma raiz, certo? E ele tá no denominador. Então, eu tenho duas condições para estabelecer aí, né? Se ele está no denominador, ele não pode ser zero. Então, ok. Primeira restrição, não pode ser zero. Segunda condição, é uma raiz quadrada. Eu sei que raiz de índice ímpar, ela só existe se for zero ou maior que zero, ou seja, positivo. Então, eu vou descartar essa condição dele ser zero e vou colocar só maior que zero. Então, eu vou juntar essas duas condições, que seria, no caso, desse meu radicando só ser maior que zero. Então, vamos fazer aqui. Vamos encontrar
condição dele ser só maior que zero. Mais 6 maior, só maior que zero. Eita, desculpe. X mais 6 maior que zero. Vamos resolver isso aqui? Letras de um lado, quem não tem letras do outro, como a gente já sabe. Vai ficar x maior que... Aqui tá positivo 6. Então, quando ele passar para o outro lado, vai ficar menos 6. Então, quer dizer que para o meu denominador, os valores de x possíveis são os valores de x maiores que o menos 6. Certo? Ok. Então, quer dizer que para o domínio do meu denominador, vai ser como? Vamos observar como é que vai ser, né? Vai ser daquele estilo, né, gente? Vai ser um x que pertence aos reais. Vai ser um x que pertence aos reais, tal que esse x, ele é o quê? Maior que menos 6. Pronto. Perceba que eu tenho um domínio para o numerador e um domínio para o denominador. Só que é aquilo que eu disse a vocês, eu tenho que encontrar um domínio que seja comum aos dois ao mesmo tempo. Para me achar isso aí, eu vou ter que usar um conceito que a gente já trabalhou, que é o conceito de intervalo. Na parte de intersecção. Por que intersecção? Porque a intersecção justamente vai fazer com que eu encontre as partes comuns aos dois ao mesmo tempo. E daí eu definir o domínio da função. Certo? Então, vamos lá. Vejam aí. Como a gente tinha visto, o domínio do meu numerador era todos os reais. Então, eu pintei a reta toda. Do meu denominador, como a gente viu, é o x maior que menos 6, tá vendo? Então, eu pintei só essa parte. Lembrando que o meu menos 6 está aberto aqui porque ele está só maior. Ou seja, ele não pertence a intervalo. Lembra que a gente falou isso? Então, ele fica aberto. Como eu estou percebendo aqui, a faixa de valores que são comuns aos dois ao mesmo tempo é essa faixa aqui, ó, de menos 6 em diante. Não é? Então, eu evidenciei essa parte aqui, ó. Só o que vai determinar se essa bolinha vai ser aberta ou fechada é a questão de que se a intersecção tem que estar presente nos dois ao mesmo tempo. Se está em um e não está no outro, deve ser aberto. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Não está no denominador, porque o denominador é maior que o menos 6, não é igual, é maior que ele. Então, o menos 6 não está nesse intervalo aqui. Mas se eu observar aqui no numerador, ele está. Ou seja, ele está no numerador, mas não está no denominador. Ou seja, não está nos dois ao mesmo tempo. E intersecção é o quê? Elementos comuns, ou seja, elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, faz com que esse menos 6 desça aberto. Certo? Então, quer dizer que o domínio da minha função vai ser o x maiores que menos 6. Então, daí eu concluo que o domínio dessa função aqui, por coincidência, minha gente, acabou sendo igual, né, ao domínio do denominador. Mas isso não é regra, viu? Vocês têm que realmente fazer isso que eu fiz para ter a certeza, tá? Então, o domínio da minha função é isso aqui, ó. São x maiores que menos 6. O domínio da minha função, tá? Lembrando que precisa, né, fazer esse processo que eu fiz, ó. Tá, professora. E quando é nesse estilo aqui da letra J, como é que eu vou fazer? Nesse estilo da letra J, você vê que a função é formada por duas raízes quadradas. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou primeiro calcular o domínio dessa raiz e depois eu calcular o domínio dessa outra. E depois fazer a mesma coisa, encontrar uma faixa de domínio comum aos dois ao mesmo tempo. Certo? Vamos lá. Vou fazer com a primeira logo.
Se é uma raiz quadrada, eu sei que vai ser como? Esse radicando, essa raiz só vai existir se isso aqui for zero ou maior que zero. Não é isso? Ok. Então, vou pegar esse meu radicando aqui, que é x mais 4. Coloquei de amarelo para você ter atenção. Ser maior ou igual a zero. Tá? Aí, vamos trabalhar dessa forma aqui, ó. X maior, tá positivo aqui, ó, vai passar para o outro lado o quê? Negativo. Então, quer dizer que para essa minha função aqui, ó, ela só vai ser possível para os x maiores ou iguais a menos 4. Então, vou chamar de domínio da função 1, tá, gente? Vou chamar de domínio da função 1, para a gente não confundir. Então, o domínio da minha função 1 é um x que pertence aos reais, tal que esse x ele é maior e igual a menos 4. Tá? Deixa eu colocar de amarelozinho, porque daí a gente não confunde. Certo? Aí a gente vai fazer agora da segunda função. Eu vou colorir ela de outra cor para a gente não confundir. Tá? Vou colocar aqui do lado. A minha segunda função, eu vou fazer assim, a mesma coisa. É um 3x mais 1 maior ou igual a zero. Certo? Aí, vou colocar letras de um lado, quem não tem do outro, tocando o sinal. Aí, vai ficar assim, ó. 3x maior. Esse mais 1 aqui, quando passar para o outro lado, vai passar negativo. E agora, a gente vai fazer com esse 3 aí, ó. O 3, ele tá multiplicando. Então, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar o quê? Dividindo, não é isso? Que é a relação inversa. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1 dividido por 3. Então, quer dizer que nesse caso aqui, da minha segunda função, no caso dessa minha segunda função, ela só vai existir para os valores o quê? Maiores ou iguais a menos 1/3. Essa é a minha segunda função. Então, quer dizer que o domínio dela, nesse caso, domínio dessa minha segunda função, o domínio dessa minha segunda função é um x que pertence aos reais, tal que x ele vai ser maior ou igual, né, a menos 1/3. Entendeu? Então, com isso, eu encontro, né, uma faixa de valores para a minha segunda função. Tá? Então, tu percebe o seguinte, ó, que o domínio da primeira função é 1 e o domínio da segunda função é outro, diferente, não é verdade? Só que eu tenho que encontrar uma faixa de valores que seja possível para as duas ao mesmo tempo. Espera aí só um minutinho, minha gente, só para eu consertar aqui, tá? Porque eu quero deixar tudo igualzinho. Só um minuto. Entendeu? Então, voltando ao que eu tinha dito. Eu tenho que encontrar uma faixa de valores que seja possível para as duas funções ao mesmo tempo. Eu não posso ter dois domínios diferentes. Eu tenho que ter um domínio comum aos dois.
certo? Porque a função não é formada só de uma função, só de uma raiz só, é formada das duas raízes. Então, então os valores de x que eu vou colocar nas duas. Então, eu tenho que ter uma faixa de valores que seja possível para as duas ao mesmo tempo. Então, como é que eu vou conseguir isso? Fazendo novamente intervalo. E encontrando a intersecção desses dois domínios, para mim encontrar o domínio da função. Certo? Como é que eu vou fazer? Vê só. Eu vou ter isso aqui, ó. Tcharam! Eu tenho aqui, ó, o domínio da minha primeira função, o domínio da minha segunda e a intersecção deles. Como lá é maior ou igual a menos 4, a bolinha fica fechada, tá vendo? Isso quer dizer que o menos 4 faz parte do intervalo. Né? Então, no caso da função 1, são x maiores ou iguais a menos 4. Então, menos 4 e os maiores nesse sentido. O domínio da segunda função são os maiores ou iguais a menos 1/3. Então, menos 1/3 também está o sinal de igual lá, então menos 1/3 está lá na função, por isso que ele está com a bolinha fechada. Então, os maiores que ele, né? É aquela mesma história, eu vou encontrar uma faixa de valores que é comum aos dois ao mesmo tempo. E eu percebo que eles começam a ser comuns a partir daqui, ó, do menos 1/3. Então, eu desço para cá essa faixa de valores. Aí, para me determinar se isso aqui realmente vai ser fechado, é aquela história. Tem que ser comum aos dois. E eu percebo que tanto no domínio da primeira função como no domínio da segunda, por ele estar fechado aqui, ele faz parte do domínio da minha segunda função. E quando eu observo aqui, ó, ele também faz parte da primeira. Então, por isso, ó, que é um elemento comum aos dois. Então, por isso que ele desce fechado. E com isso, a intersecção do domínio passa a ser o quê? Os x maiores ou iguais a menos 1/3. Então, isso acaba sendo o domínio da minha função. Então, quer dizer que o domínio eu chego num consenso, né? De que o domínio da minha função é o x maior ou igual a menos 1/3. Menos 1/3. Isso é o domínio da minha função. Certo? Encontrei o domínio da minha função. Certo? Vou fazer o seguinte com vocês. Essa letra K aqui eu quero que vocês façam. Tá? De acordo com o que eu falei. E a gente vai comentar ela hoje de tarde.